Contentamento, por Ajahn Pasanno. Igual a um passarinho, onde quer que ele vá, voa com as asas como seu único fardo. Assim também, o bhikkhu está satisfeito com os mantos que protegem o seu corpo e com os alimentos esmolados que mantêm o seu estômago. E aonde quer que vá, ele apenas leva essas coisas consigo. Às vezes, separamos a nossa aspiração pela libertação daquilo que é prático. Podemos idealizá-la a um tal grau que nos parece distante e separada. Então, o que o Buda quer dizer com libertação? Como é que ele realmente a descreve? Há um discurso no Anguttara Nikaya que penso ser bastante inspirador. O Buda descreve as qualidades e habilidades de um nobre e o que significa fazer parte da linhagem dos nobres. A maior parte diz respeito ao contentamento, ou satisfação, e o não apego ao eu. Essas 4 tradições dos nobres, originais, muito antigas, tradicionais, não adulteradas, íntegras desde o princípio, não são suscetíveis de suspeita. Nunca estarão sujeitas a suspeita. Não são criticadas pelos sábios, brahmanes e contemplativos. É o caso em que o bhikkhu está satisfeito com qualquer tecido para um manto, e o mesmo se aplica para alimento esmolado, moradia e medicamentos. Ele louva a satisfação com qualquer tecido para um manto. Por causa do tecido para um manto, ele não faz nada que seja inadequado ou não apropriado. Não obtendo o tecido, ele não fica agitado. Obtendo o tecido, ele utiliza sem gerar apego, desencantado, sem culpa, vendo as desvantagens resultantes do apego e discernindo como escapar dele. Por conta de sua satisfação com qualquer tecido para um manto, ele não exalta a si mesmo e nem menospreza os outros. Nisso ele é habilidoso, energético, com plena consciência e plenamente atento. Dessa forma, bhikkhus se caracteriza um bhikkhu que se mantém firme nas antigas e originais tradições dos nobres. Não creio que esses critérios estejam além de qualquer um de nós monges, bem como leigos. Todos precisamos de vestuário, alimentação e moradia para sobreviver. Se a liberdade é o nosso objetivo, precisamos aprender como nos relacionamos com essas coisas de um modo nobre. É um modo simples, humilde e digno. Cada dia podemos escolher viver com contentamento, a serviço da vida santa e não a serviço do ego. Perseguindo os requisitos para a nossa existência, tentando construir uma identidade em torno disso e contando com essas coisas como fontes de satisfação duradouro, cria sofrimento. As pressões do mundo externo fazem com que procurar algo no mundo material para o nosso senso de gratificação seja mais fácil. Podemos ver que, mesmo se não for gratificação que buscamos, ainda há aquela sensação de desejo de procurar por algo novo, melhor, diferente ou mais. Precisamos fazer do contentamento uma qualidade consciente. Quando percebemos que as nossas necessidades básicas estão satisfeitas, é muito mais fácil que o contentamento surja. Na verdade, o que temos é suficiente. A comida que temos, a moradia que temos, a roupa que temos é suficiente. Isso não quer dizer que não podemos receber nada ou que devemos viver de um modo extraordinariamente austero, impossível. Trata-se de ter a qualidade de contentamento permeando e sustentando as nossas vidas. Isso é liberdade, o caminho para fazer parte da linhagem dos nobres. Há uma história sobre um breve diálogo entre o Buda e um samana de uma outra seita. O samana admira o Buda e elogia por adotar padrões rígidos de austeridade, baseado naquilo que ele percebe como sendo as preferências do Buda por oferendas pequenas em quantidade e pobres em qualidade. O Buda responde ao errante com alguns fatos simples. Existem discípulos meus que vivem em condições mais austeras do que eu. Às vezes, como todo o conteúdo da minha tigela de esmolar alimentos, ou até mais. Às vezes, uso mantos dados por chefes de família, mantos tão finos que os pelos das abóboras se tornam grosseiros na comparação. Assim é como o Buda ensina o caminho para fazer parte da linhagem dos nobres. O Buda fala em louvor do contentamento. Ele está satisfeito com muito, pouco ou com nada.
A questão é, nós também podemos estar? Tudo se resume à nossa vontade de refletir. O que é suficiente? Isso é suficiente? Isso é apropriado? Como estou me relacionando com isso? As minhas necessidades básicas estão satisfeitas? O meu comportamento está sendo guiado por uma contenção nobre, ao invés de estar envolvido em uma busca indigna ou ignóbil? Se esse for o caso, precisamos retomar a qualidade do reconhecimento, o lugar do contentamento e falar em seu louvor. Esse é o caminho dos nobres. Antes de viajar para a Inglaterra para este encontro, vieram monges altamente respeitados visitarem a Bayagiri. Ajahn Liam, o abade de Wat Pah Pong, Ajahn Jundi, o abade de Wat Ampawan, Ajahn Yanadamo, o abade de Wat Pah Nanachat, e Ajahn Utani, secretário de Ajahn Liam. Organizei uma viagem para que eles pudessem visitar um pequeno monastério afiliado no Canadá. O grupo passou a noite na Shasta Abbey, um monastério zen budista localizado na zona rural no norte da Califórnia. No momento em que estavam saindo na manhã seguinte, um dos residentes leigos da abadia mencionou um local próximo, dizendo que tinha o melhor bolo de canela do mundo. Os leigos ficaram muito animados em fazer com que esses presumivelmente bolos especiais fizessem parte da oferenda de alimentos e decidiram que esse seria o destino para a refeição matinal. Eles partiram em busca desse local. E aconteceu que o motorista se perdeu. O tempo estava se esgotando, pois era uma área rural com poucas habitações, e os leigos acabaram ficando muito chateados, até mesmo um pouco em pânico. Eventualmente, eles conseguiram encontrar uma pequena lanchonete num local de parada de caminhões. Mas esse local tinha apenas um prato quente para oferecer. Portanto, lá estavam eles, no meio do nada, preparando uma oferenda de alimentos muito estranha para aqueles renomados monges. Para os leigos, o que começou como um desejo aparentemente benigno pelos melhores bolos de canela do mundo, terminou com um certo descontentamento e sem nenhum bolo de canela à vista. Em contraste, os monges sêniores receberam a oferenda com gratidão e contentamento, permanecendo firmes na tradição original dos nobres, muito antiga e íntegra.